no livro do Apocalipse, livro das Revelações, Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 3, versículo de número 21, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo, vamos ler o versículo 20 e o versículo de número 21. Sou feliz em rever os obreiros que estão aqui, assentados ao culto. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente em Cristo Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amados irmãos, esse texto escolhido pela juventude é um texto que tem uma profundidade muito grande. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando esse estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano, naquela época, exigiu que todas as pessoas que fossem habitantes de Roma e por todos os lugares onde Roma dominasse, ele exigiu que as pessoas o tratassem como Deus e o reverenciassem como Deus. Então, as pessoas que não fizeram isto foram mortas, foram perseguidas, foram apedrejadas, foram crucificadas, e o apóstolo João foi exilado na ilha chamada Ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa, com pouquíssima vegetação, e o trabalhar das pessoas que estavam presos naquela ilha consistia em quebrar pedras o dia todo debaixo de um sol causticante. E foi nesse cenário que Deus se revela a João através de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o Senhor o arrebatou e o mostrou várias coisas que estavam acontecendo, coisas que já haviam acontecido e coisas que ainda aconteceriam. E o Senhor disse a ele: João, escreve às igrejas da Ásia. Você que é leitor da Bíblia sabe exatamente que existem 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Ou seja, João escreve uma carta endereçada para cada uma daquelas igrejas. E os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, os grandes exegetas, aqueles que interpretaram a Bíblia e trouxeram esses estudos ao longo de 2000 anos aproximadamente, concordam, na sua grande maioria, que estas igrejas da Ásia representam períodos da igreja ao longo das décadas e ao longo dos séculos, de tal forma que a primeira igreja, que é chamada Igreja de Éfeso, representa o período em que os apóstolos estavam ainda trabalhando. E assim sucessivamente, até nós chegarmos na igreja de Filadélfia, que representa o grande período de avivamento que a igreja passou durante os séculos 17, 18 e 19. Época esta em que grande parte do mundo foi alcançada por um grande e poderoso avivamento. Época esta que proveu Gunnar Wingren e Daniel Berg para vir ao Brasil ministrar esta palavra poderosa e hoje existir essa igreja, Assembleia de Deus, pelos 4 cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta igreja, chamada Filadélfia, que no original grego significa amor fraternal, vivenciou um grande período de avivamento. Mas acontece
E logo após a igreja de Filadélfia, vem exatamente a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos dias atuais, a igreja da época em que nós estamos vivendo. E a igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia no original grego significa democracia, que é a igreja do povo para o povo e pelo povo. E se nós observarmos o que João escreve, o que o Senhor Jesus revela a João para escrever a esta igreja, nós começamos a fazer uma comparação e verificar que faz sentido essa exegese de colocar estas igrejas relacionadas ao tempo. Hoje nós vivemos um período em que muitas igrejas estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Muitas igrejas estão fazendo conchados políticos, nada contra a política, sim contra a politicagem, mas estão fazendo conchados de tal forma que Deus está ficando em segundo lugar, e isso é traduzido como um perigo muito grande para qualquer tipo de igreja que entra por este caminho. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E continua dizendo: você diz que é rico, mas na verdade você tem falta daquilo que é mais precioso, que é a minha presença. E o Senhor exorta essa igreja a fazer exatamente isso que nós acabamos de ler. No versículo 19 o Senhor disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. E é interessante que o Senhor disse: olha, eu estou à porta, ou seja, Jesus está prestes a voltar, e nós como igreja não podemos nos deixar influenciar pela democracia, ou seja, uma igreja governada pelo povo, uma igreja que ouve somente o povo, uma igreja que vive para o povo. Graças a Deus, vocês têm um pastor que zela pela palavra, zela pelo ensino da palavra. E quando eu me deparei com esse texto, o Senhor trouxe ao meu entendimento algo maravilhoso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia nos diz, no versículo 21, ao que vencer. E quando nós olhamos estas três palavras, ao que vencer, nós começamos a entender que se a Bíblia diz ao que vencer, pressupõe lutas. Se o apóstolo João escreveu ao que vencer, significa que a igreja estaria passando por lutas. Se nós estamos passando por lutas, pressupõe que nós temos um inimigo. Toda guerra existe um povo que guerreia contra o outro povo. E nós que somos chamados igreja, sabemos que o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele peleja diuturnamente para que eu e você não chegamos a viver no céu. Ele peleja diuturnamente para que eu e você não tenhamos vestes brancas para chegar até o céu. Mas nesta noite eu quero ministrar sobre compreendendo os três grandes inimigos do povo cristão. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Ao que vencer, já que nós estamos falando isso, nós precisamos entender que existem vários inimigos que tentam nos impedir de chegar até o céu. A Bíblia nos mostra em Provérbios 4,18 que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que eu e você estamos participando de uma caminhada, e esta caminhada é cheia de altos e baixos, e nestes altos e baixos
nós somos influenciados por muitas coisas, inclusive pelo inimigo das nossas almas que tenta nos destruir. E o primeiro grande e maior inimigo que eu e você, como igreja de Deus, temos é o próprio Satanás, o arqui-inimigo da minha e da sua vida. A Bíblia nos mostra em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele puder, ele traça planos e objetivos para destruir a minha e a sua vida, de tal forma que nós não cheguemos a ser completos no céu. O diabo ele está tramando diuturnamente, com os seus asseclas, com os seus anjos, com os seus comparsas. Ele está tramando planos, ciladas, armadilhas, para fazer com que eu e você tenhamos problema durante a nossa trajetória cristã. E eu me lembro um dia, nós estávamos ministrando em uma congregação na cidade de Berlândia, no bairro Liberdade. Aquela congregação era muito pequenininha, eles armaram uma tenda no meio da praça, uma praça muito grande. Nós ministramos pela manhã e ministramos à noite. E ministramos à noite, ficamos muito felizes quando olhamos ao fundo da igreja uma irmã que para nós é como se fosse uma mãe. Muitos de vocês conhecem a irmã Orevalda. E a irmã Orevalda fitou o olho na minha pessoa e não tirava. E eu falei, alguma coisa está acontecendo. Terminado o culto, o pastor viu que a irmã Orevalda esperou todo mundo sair. Sentou comigo e falou, Leão, ela me trata dessa forma. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O diabo vai colocar uma pessoa no seu caminho dessa forma. Vigia, porque ele é o inimigo da nossa alma. E ele quer impedir a obra que Deus tem na sua vida. Vigia. Ela me disse desta forma. Chamei a minha esposa, nós oramos naquela noite e começamos a vigiar constantemente. O diabo, ele é sagaz. Ele é inteligentíssimo. Enquanto nós estávamos vigiando, cerradamente, nada aconteceu. A partir do momento que nós esquecemos daquela situação e deixamos de vigiar especificamente daquele caso, aconteceu exatamente o que a irmã Orevalda disse que aconteceu. Irmãos, o diabo ele quer nos tragar. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, ou seja, o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. O que acontece? O mundo que está aí jaz no maligno. 1 João 5,19. A palavra jaz no original grego significa estar sepultado no maligno. No inglês nós dizemos rest in peace, descanse em paz. Só que em paz o diabo nunca tem, só em Jesus Cristo, louvado seja o nome dele para todo sempre. E aquela pessoa começou a atormentar a minha vida, até o momento que eu e a minha esposa dobramos os nossos joelhos, oramos especificamente por aquela situação, e eu estava pensando, meu Deus, o que significa isso? Quando nós nos lembramos da situação em que o irmão Orevalda nos disse. O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Eu trabalho com jovens tem 13 anos. E nós temos visto, infelizmente, ao longo desses 13 anos, muitos jovens sendo ceifados pelo inferno. Mas nessa noite o Senhor vai fazer com que você compreenda que existem grandes inimigos, e o maior deles, você nunca pode esquecer, é o diabo. E ele vem para matar, roubar e destruir. Segundo inimigo grande, poderoso da minha e da sua vida, é o que a Bíblia diz, a Bíblia chama de mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos diz, Paulo escrevendo à igreja de Roma. Imagine Roma, uma cidade extremamente desenvolvida, o centro de todo o Império Romano. Existiam pessoas de toda a espécie ali naquele lugar. Roma conquistou a Grécia, que era um grande império de Alexandre o Grande. E eles herdaram a cultura grega. Essa cultura que nós temos hoje é oriunda dos gregos.